Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à MF3, Escola de Filosofia. Mais uma pílula, incansavelmente, todos os dias. No último vídeo aula eu comentei um pouco que se faria um vídeo sobre Schiller. E eu, na verdade, errei o nome. Não é sobre o Schiller, mas sobre o Schelling. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. E não o Schiller, que tem exatamente uma reflexão sobre estética e a formação moral a partir da estética. Aqui eu vou fazer uma nota biográfica hoje, de abertura, e depois passarei a outros. O idealismo em Schelling, né, ou Schelling, melhor pronúncia, que a gente aprende na faculdade, que, por exemplo, ele foi amigo de Hegel, de Hölderlin e de Hölderlin, e não de Hölderlin. E esse passo é importante para a gente entender que ele foi próximo a Hegel em termos de convivência, ao Fichte, e a ideia dele em torno do idealismo, digamos assim, é fundamental para depois saltarmos para Hegel. Então, hoje a ideia é só falar de traços biográficos deste autor, para depois, nos próximos vídeos, eu entrar propriamente nos seus temas. Ele nasce, portanto, em Leonberg, que é uma cidade de um estado chamado Württemberg, em 1775. E como nós vamos ver aí, ele frequentou alguns lugares importantes da filosofia, da história da filosofia. Nomeadamente, ele estuda em Tübingen, onde o Hegel também estudou, que é um seminário teológico, né? Então, em 1790, ele se inscreve lá, e depois de um certo tempo, já amigo de Hegel e de Hölderlin, ele, entre 1796 e 1798, ele estuda matemática em outro lugar. Tanto matemática quanto ciências naturais, nesta época, eram linguagens aí próximas. Em Leibniz e Dresden. Então, é importante compreendermos que na obra do autor tem esse estudo aí aprofundado de matemática. Às vezes as pessoas não compreendem que a filosofia não é um conhecimento sistemático, rigoroso e etc., mas ela não é ainda uma ciência humana, uma ciência social, uma matemática, uma teologia. A filosofia mantém relação com todas essas áreas de conhecimento, e dentro da filosofia nós temos disciplinas que se conversam, que se relacionam com todas as áreas. Para quem gosta de conhecer, que é o meu caso, isso para mim é a coisa mais maravilhosa que temos. Então, depois de estudar matemática, em 1799, ele se torna sucessor como professor em Jena de Fichte. Isso é uma nota importante, ele está aí próximo de Fichte também e das ideias que esses autores desenvolvem. Em 1800, uma nota importante, sai a sua obra Idealismo Transcendental. É uma obra que vai marcar bastante a reflexão. Daqui para frente nós vamos retomá-la de algum jeito. E que, de certa maneira, dá muita fama para ele. E nesses anos manteve aí contato com aqueles outros românticos que eu já falei, com o Schlegel, e com os ciclos dos românticos. O debate do romantismo era um assunto em comum. Em 1803, então, ele passa a ensinar na Universidade de Würzburg, e 1041, portanto, um bom tempo depois, ele vai para professor em Berlim, e em 47 ele interrompe seus cursos em Berlim, e depois, em 1854, ele falece na Suíça. Mais ou menos esse é o percurso desse autor. As obras principais dele, aqui numa lista rápida, só para a gente ter uma noção temática: Ideias para uma Filosofia da Natureza, Filosofia e Religião, Pesquisas Filosóficas sobre a Essência da Liberdade, Filosofia da Mitologia e Filosofia da Revelação. Então, esse vídeo breve abre um pouco aqui a reflexão sobre esse pensador, Schelling, e depois eu vou ainda discutir um pouco mais dessa relação dele, inicialmente com Fichte, e depois a sua filosofia da natureza,
que vai apresentar aí algumas diferenças e o que é o idealismo transcendental dele, o que é a percepção dele de filosofia da arte. Lembrando que o Hegel terá uma estética, terá todas essas áreas também pensadas dentro do sistema dele. Temos ainda a ideia de identidade, né? O absoluto é a identidade originária de ideal e real. Isso que no Hegel vai ficar, o que é racional é ideal, né? O ideal é racional, é a junção entre ideal, racional e real. Isso em Hegel vai aparecer, aqui já temos os rudimentos. Mais uma vez o tema do infinito e do finito aparece aqui de novo no autor. A ideia de identidade absoluta, eu vou fazer uma nota específica sobre isto. E a parte mais, digamos, final, que o autor encaminha aí para uma fase de uma reflexão sobre o fenômeno teológico de um jeito diferente do que habitualmente se trata nas religiões, mas que se abre para a ideia do sagrado e do místico, que aliás é muito retomada em nossos dias, essas reflexões dele em torno do sagrado. Enfim, e por último aí uma conclusão geral do pensamento do autor. Então, sobre Schelling e sobre um romântico idealista, é isso que eu vou tratar, e eu creio que será aí a parte mais importante para a transição para Hegel. Né? É o último autor, efetivamente, aqui na minha lista, e aí eu passarei a Hegel propriamente. Fica aí a dica, durante a semana eu vou tentar aí, em pílulas, abordar este passo aí, já beirando Hegel, que é importante para nós. Muito obrigado, até um próximo vídeo.